Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa semanal de teatro. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá, Samuel, como vai? Eu vou ótimo. Pessoal, o tema de hoje foi proposto pela Bárbara, onde nós vamos falar sobre montagem de clássicos. Amor ou cilada? Não era amor, não era amor, era cilada. Então, a gente resolveu gravar esse vídeo hoje por uma questão que mexe com o coração da gente que faz teatro. Na verdade, é uma questão um pouco anterior a essa, da cilada ou não. Primeira questão é montar ou não montar obras clássicas. Primeiro porque existe um grupo, um time, que acredita que os clássicos eles sejam intocáveis, que você não pode mexer no clássico, não pode mexer no texto. E por outro lado também existe um outro grupo que acha que as obras clássicas, elas de alguma maneira, elas estão obsoletas, assim. Bom, só queria deixar claro que quando a gente fala de montagem de clássicos, a gente está falando de adaptação, ou seja, uma transposição desse clássico para a nossa contemporaneidade. Porque remontar o clássico tal qual ele seria montar uma tragédia grega em grego para os gregos na Grécia. Para quem não viu, a gente tem um programa especial que se chama Adaptação ao Plágio, a esclarecer fatos sobre o que é uma adaptação, o que é uma releitura, o que é um plágio. Para quem não viu, pode clicar aqui. Para nós, um clássico seria uma obra que ela não somente abarca as questões do seu próprio tempo, como ela vai além das questões do próprio tempo no qual ela foi escrita. Como se um clássico fosse uma obra que, depois de você revisar e rememorar, você sempre vai encontrar coisas novas, como se ela tivesse sido feita em camadas. Talvez por essa característica que as pessoas sempre falem dos clássicos como imortais, Exatamente. né? Shakespeare era um grande adaptador de várias histórias, né? Essa adaptação de histórias, de fatos reais, de outras histórias, que faça o conteúdo de obras como a de Shakespeare serem tão ricas, né? Ou seja, além delas me registrarem as questões do próprio tempo, é como se elas também inventassem a complexidade daquele tempo. Pô, tá fazendo um programa de poesia? Tô. O programa é objetivo, entendeu? A gente tem que informar. Meu papel, peraí. Um segundo. Eu quero falar que o Batman é um clássico também, antes da gente entrar nesses lados. Clássicos não são somente Hamlets da vida. Claro por que exemplo. não. O Star Wars é um clássico. Claro. O Senhor dos Anéis é um clássico. Matrix é um novo clássico, É um clássico. já consideramos. Eu considero. Foda-se quem não considera. Porque tem gente que adapta, mas não é um autor de uma nova obra. Como que com esse material clássico eu vou dizer as coisas que eu gostaria de dizer? Assim como o Shakespeare foi, todo o clássico é um grande divisor de águas na história da humanidade. Não só por ele ser um reflexo do momento atual daquela cidade, como foram as tragédias gregas, e é isso que torna a obra um clássico. É uma necessidade da geração atual colocar como referência para as pessoas agora uma obra passada. Nós olhamos para o passado para compreender o futuro. Acho que um ponto de partida para montagem de clássicos é sempre esse dramaturgo ou esse adaptador dos clássicos pensar em como essa nova obra terá a autoria realmente dele, porque montar um clássico não é só mudar os nomes dos personagens. Pensando nisso, nós elencamos algumas ciladas comuns na montagem dos clássicos. Você pega um texto clássico, por exemplo, você vai montar uma tragédia grega. Aí a primeira coisa que você olha é, oh meu Deus, Grécia, vou colocar todo mundo de branco. Lençol branco. Aí põe o lençolzinho aqui, amarra uma cordinha, né? A guirlanda Na nem é de cabeça. parreira, não é nem de louro, nem de nada. Nem de nada, só amarra. É de samambaia, é isso mesmo. Não existe nada mais banal do que o peitinho da atriz brasiliense. Sempre tem um peitinho nas montagens. Então, minha gente, você pegou um texto, é uma tragédia, você precisa minimamente saber o que é uma tragédia. Mas o que é uma tragédia grega? Não é todo mundo de lençol branco, peitinho chinela do lado de franciscana fora, e o as peito do pessoas lado se de matando? fora, guirlanda de... Não? Não. É legal você que faz teatro, no mínimo, pesquisar aquele contexto para você saber o que você tá fazendo. Colocar pessoas somente de branco, entoando canções com ar na voz, não faz da sua montagem uma tragédia. Acho fantástico. Eu acho impostado que uma tragédia grega e é dramática, tem que sofrer. Aí você vai falando como se fosse...
Isso é típico E coloca uma coisa. É. Cilada número 2. Normalmente, quando as pessoas fazem uma montagem de clássicos, elas querem contextualizá-lo em nossa atualidade. Mas, para isso, elas fazem com que o texto clássico perca completamente o contexto. Elas só trocam os nomes, colocam esse clássico na favela, e aí elas dizem que é uma montagem de clássico. E aí, suficiente. é isso. O que não quer dizer que você não possa trazer pra contemporaneidade, mas precisa ter um porquê daquilo, né? Cilada número 3. Bom, nesse quesito do engessamento acadêmico é quando, por exemplo, você pega um texto como um Shakespeare e você quer montar exatamente nos moldes elisabetanos. Gente, o Shakespeare ia adorar, mas o seu público não. Não adianta você querer fazer exatamente como está lá, usando inclusive o inglês arcaico, sendo que hoje em dia isso não vai ser acessado pelas pessoas. Isso é uma cilada mor, é o que a gente estava tentando falar no começo. Remontar um clássico é revisitar um clássico. Tem mais coisa pra dizer? Eu acho que tem mais coisa. Fala mais coisa, amiga. Uma outra questão também é você pegar um texto clássico e achar que ele é intocável, que você não pode cortar esse texto. Não, tem que fazer com todas as palavrinhas, do jeito que tá aqui, na tradução mais dura, e a gente vai ter que fazer do início ao fim sem mexer em nada. Gente, pode cortar o texto sim. Corte, pique, repique o texto. Use o texto clássico, porque o texto se destina a isso. Se o artista não pudesse utilizar dessa obra para fazer o trabalho dele, para expressar a arte dele, então para que servem os textos clássicos de teatro? Muitas vezes as pessoas acham que o teatro é um veículo da literatura, como se não fosse uma linguagem específica, como se o teatro ele não tivesse autonomia. E é principalmente por causa desse tipo de pensamento, normalmente de uma elite intelectual acadêmica, é que os grandes clássicos ficam empoeirados nas prateleiras. E agora vamos à cilada número 4. Bom, a gente já falou que remontar um clássico não é só trocar os nomes e colocar ele na favela. Mas além disso, Bárbara, tem muita gente que vai além disso. Porque não há limites. Não há limites para o artista contemporâneo. Não há limite para os pós-moderninhos. Eu acho que eu, inclusive, vou fazer uma camisa. Não há limite para os pós-dramáticos. É quase não alimente os pós-dramáticos, né? As pessoas surtam e aí você de repente vai ver uma remontagem de Hamlet e aí você vê a Ofélia dançando um funk na boquinha da garrafa, sei lá, sempre rola um pau duro se masturbando. Super contemporâneo. É Super demais. pós-moderno. O que faz com que essa montagem se torne extremamente careta, porque é uma informação que é colocada ali no vazio. Bunda, pau, peito, xereca, não me toca mais, não me choca mais. Porque Deus diz, faça por onde que eu te ajudarei. Então vambora fazendo. Gente dançando funk no meio de uma tragédia grega, de um Shakespeare, isso Você acha que você não vai me causar? choca. Você não vai causar, gente. Você não vai causar. Pegar a boquinha da garrafa pra falar da opressão feminina numa tragédia grega, isso não dá mais. Isso, inclusive, já é datado, já passou, já tem uns 15, 20 anos. Então, gente, vamos se atualizar nas referências, vamos entender do que o texto trata, para que você coloque essas atualizações e faça uma contemporaneização do texto com qualidade. E que, no mínimo, faça sentido. Bom, com isso tudo a gente pode concluir o seguinte. Estudar, ler, revisitar é amor. Agora, achar que você tem uma máquina do tempo, meu amigo, isso é uma cilada. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Assistam os programas anteriores, se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook. E semana que vem tem mais um Trabalho de Mesa. Tchau, Tchau. galera!